Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, no livro do Apocalipse, no capítulo 2. Nós começamos hoje a série de sermões que temos anunciado já há algum tempo, falando sobre uma igreja segundo o coração de Deus. Apocalipse capítulo 2. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 7, na carta à igreja em Éfeso. Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7. A palavra do Senhor nos diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos diante da tua palavra tão rica, tão preciosa para nós. E o nosso clamor, Deus, é que através do Teu Santo Espírito, o Senhor fale conosco, transforme a nossa vida e a nossa história, para que o Senhor seja glorificado através de nós, através da nossa igreja. Age em nós, na Igreja Presbiteriana de Araucária, para que em todo tempo, Deus, nós sejamos luz a este mundo perdido, clamando pela graça de Deus sobre a nossa ação, sobre o nosso ministério, sobre a nossa pregação. Age em nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, para que você tenha um pouco mais de facilidade na pregação de hoje, uma fácil compreensão, uma melhor compreensão a respeito da pregação de hoje, nós temos o artigo do boletim que você pode ler, reler. Você tem na segunda página um auxílio com um breve esboço do sermão, com as divisõezinhas ali todas certinhas. E também na semana passada nós publicamos um artigo no boletim falando a respeito do Apocalipse, a respeito de uma correta, de uma interpretação sadia do livro do Apocalipse, segundo a vontade de Deus revelada a nós pela sua palavra. E hoje então nós começamos a meditarmos a respeito dessa igreja segundo o coração de Deus, a igreja, principalmente hoje na igreja de Éfeso, que é o texto que nós lemos. Queridos, todas as 7 igrejas do livro do Apocalipse, que nós veremos no livro do Apocalipse, estão localizadas em uma região conhecida como Ásia Menor.
Se você tiver curiosidade, mais tarde você pode ir lá pesquisar na internet, digita lá no Google as 7 igrejas do Apocalipse, e provavelmente lá você vai achar uma imagem com um mapa, ou então talvez até na sua Bíblia, se a sua Bíblia for uma Bíblia um pouco maior, ou uma Bíblia de estudo, com certeza você vai encontrar ali um mapa das 7 igrejas, onde elas estavam localizadas. E essa região, e dessa região da Ásia Menor, irmãos, a cidade de Éfeso era com certeza a cidade mais importante daquela região. E por ser uma cidade tão importante, queridos, era bem provável que a igreja de Éfeso também fosse a mais importante das 7 igrejas do Apocalipse. A igreja de Éfeso, irmãos, experimentou de um crescimento notável naqueles dias, naquele tempo, um pouco antes daquilo que João escreve. Se nós observarmos a carta do apóstolo Paulo a Éfeso, nós vamos ver uma comunidade viva, uma comunidade rica, uma igreja que trabalhava arduamente e que perseverava naquilo que Deus tinha para ela. Era uma igreja que experimentava de um tremendo avivamento, que experimentou de um tremendo avivamento. E o apóstolo João, o autor do livro do Apocalipse, recebe a ordem do próprio Cristo para escrever ao anjo da igreja de Éfeso. O livro de Apocalipse, amados, por utilizar uma linguagem profética, é cheio de símbolos, cheio de analogias, cheio de referências ao Antigo Testamento, e tudo isso nos traz algumas dificuldades de interpretação. E uma dessas dificuldades a gente encontra logo no primeiro versículo, onde a gente encontra a frase: ao anjo da igreja de Éfeso escreve. Quem é esse anjo da igreja? Para quem João está escrevendo? É difícil, irmãos, afirmar com certeza. Alguns comentaristas afirmam que deve ser um ser celestial, um ser espiritual, através do qual Jesus conduz a vida da igreja local. E isso nos levaria a entender, queridos, que existe em toda a igreja local, na nossa inclusive, na igreja presbiteriana de Araucária, seres espirituais ou um ser celestial que comanda as ações da igreja, da sua liderança, dos seus pastores. Tudo isso de acordo com o que Jesus ordena para aquela igreja. No entanto, queridos, o mais provável é que o anjo da igreja seja o pastor daquela comunidade. Isso porque, queridos, a palavra anjo, ela também pode ser traduzida por mensageiro. A palavra anjo pode ser traduzida perfeitamente por mensageiro, ou seja, o anjo da igreja seria o responsável por trazer a mensagem de Deus para aquela comunidade. E o que importa para sabermos, queridos, a respeito de tudo isso, é que a mensagem dada aos anjos das igrejas deveriam ser entregues a toda a comunidade. A mensagem não era apenas para o anjo da igreja, mas toda a comunidade deveria tomar conhecimento daquilo que Jesus queria comunicar. A mensagem transmitida ao anjo devia chegar a todos os membros da igreja, não apenas a uma liderança, não apenas ao pastor da igreja, mas o que Jesus queria comunicar deveria ser transmitido a todos os membros daquela comunidade, não somente ao pastor. E a partir da mensagem, queridos, dada ao anjo da igreja, nós passamos a ver que o que Jesus queria dizer àquela comunidade, mas também o que Jesus quer dizer a nós, Igreja Presbiteriana de Araucária. E o que ele queria dizer é que nós devemos realizar o básico.
mas com amor. O básico, mas sem perder de vista o amor. Queridos, quando alguém manda uma carta, para que essa carta chegue com certeza ao seu destino. Essa semana nós estávamos conversando com o Claudião sobre uma carta que ele foi mandar, e o rapaz do correio disse: não, essa carta não vai chegar. E o Claudio falou: vai, vocês têm que dar um jeito de fazer essa carta chegar. Uma carta, para chegar ao seu destino, queridos, ela precisa ter alguém que a envie, remetente. Ela precisa ter o remetente. E o que nós vemos é que quem envia todas essas cartas às igrejas do Apocalipse é o próprio Jesus. Em todas essas cartas, quem envia, quem fala a João: olha, escreve, é o próprio Cristo. E é por isso que em todas as cartas nós vamos encontrar, em primeiro lugar, queridos, um traço do caráter de Jesus. Em todas as cartas às igrejas do Apocalipse, nós vamos encontrar um traço do caráter de Jesus. E esse traço está ali, esse traço do caráter de Jesus está ali no versículo 1, onde diz assim: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Irmãos, veja como Cristo se apresenta ao anjo da igreja: aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Queridos, nós nunca podemos esquecer que o caráter de Jesus revela para nós a forma como ele age. Guarde isso. O caráter de Jesus revela para nós a forma como ele age. Nós nem sempre somos assim. Às vezes, queridos, nós, seres humanos, não agimos de acordo com o nosso caráter. Uma pessoa que é extremamente paciente, ela pode, sem sombra de dúvida, ao ser provocada ou ao ser intensamente provocada, ela pode perder a paciência. Ela pode agir com impaciência. Uma pessoa verdadeira, uma pessoa que frequentemente fala a verdade, ela pode sim, num momento de deslize, num erro, num momento de pecado, falar uma mentira, contar uma mentira. Nós estamos sujeitos a isso, queridos. Como seres humanos, nós estamos sujeitos a isso. Mas Jesus não. Jesus não. O caráter de Jesus revela como ele vai agir. E qual é o título que Jesus se apresenta aqui, irmãos? Aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Algumas pessoas têm dificuldade para entender Apocalipse justamente por causa dos símbolos, dos mistérios que estão em torno desse livro. No entanto, queridos, o próprio livro nos revela do que se tratam essas estrelas, do que se tratam esses candeeiros. Veja comigo o último versículo do capítulo 1. O que é que diz lá? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O título com o qual Jesus se apresenta àquela comunidade, ao anjo da igreja, queridos, é assim: aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. O que quer dizer, irmãos, que Jesus conserva nas suas mãos os anjos da igreja. Ele está no controle da vida e do ministério do anjo da igreja. Ele é quem coloca o anjo onde ele quiser. Ele é quem coloca o anjo da forma como ele quiser. E como é fácil, irmãos, nos esquecermos disso. Quando nós olhamos para o pastor da igreja, seja ele quem for, é bem fácil esquecer que é Jesus quem controla a vida do pastor.
É Jesus quem controla e ordena o ministério do pastor. Não é o conselho que controla o ministério do pastor. Não são as sociedades internas que ordenam a vida e o ministério do pastor. Não são os oficiais da igreja. Quem controla e ordena o ministério do pastor é Jesus. É o próprio Jesus. A Bíblia demonstra, irmãos, em várias passagens, que os líderes, os pastores da igreja, são bênçãos na vida da igreja, são dádivas de Deus para a igreja. E como é fácil, queridos, a igreja se tornar orgulhosa, como é fácil a igreja se tornar ingrata e esquecer que é Jesus quem tem os pastores nas mãos, que é Jesus quem controla o ministério dos pastores. Irmãos, já passou da hora da Igreja Presbiteriana de Araucária entender que existe um anjo na nossa igreja. Há 20 anos atrás, a Igreja Presbiteriana de Araucária tinha o seu anjo. Há 5 anos atrás, a Igreja Presbiteriana de Araucária tinha o seu anjo. E hoje a Igreja Presbiteriana de Araucária tem o seu anjo, o seu mensageiro. E é sempre bom lembrar, queridos, que o anjo da igreja é e sempre será conservado nas mãos de Cristo. Mas Jesus também se apresenta, queridos, como aquele que anda em meio aos 7 candeeiros. Irmãos, Jesus anda no meio da igreja. Existem algumas pessoas, queridos, que são tão egocêntricos, que acham que a igreja existe por causa deles, que a igreja existe para os servir, para realizarem as suas vontades. Mas não é isso, irmãos. Não é para isso que existe igreja. A igreja existe porque Jesus anda no meio dela. A igreja existe por causa de Jesus e não por nossa causa. A igreja, queridos, é onde Jesus se manifesta, é onde Jesus controla, porque Ele anda no meio da igreja. Jesus anda no meio da igreja, e ao afirmar isso, queridos, Jesus está nos lembrando a nós, todos os membros da igreja, que Ele continua, permanece no controle da igreja. Jesus é o dono da igreja. A igreja não tem donos. Jesus é o dono. A igreja tem servos. Servos do dono da igreja. Jesus exerce o seu poder na igreja, queridos. Jesus exerce o seu amor na igreja, irmãos. A sua graça, a sua misericórdia. Jesus é e precisa ser glorificado, e o único glorificado na igreja, irmãos. E é por isso que Jesus não perde o controle da igreja. Ele exerce o seu cuidado sobre a igreja, porque anda no meio dela. Sem a presença de Jesus, a igreja é apenas um prédio feito de pedras, frequentado por pessoas falhas, limitadas, pecadoras. Mas Jesus, queridos, anda no nosso meio, e isso nos torna uma construção eterna, feita de pedras vivas, que são a casa espiritual do Pai. Mas, irmãos, o texto não para por aí, não para no caráter de Jesus, porque nós somos apresentados a característica boa da igreja, nos versículos 2 e 3, Jesus anda no meio da igreja, irmãos, e Jesus afirma a respeito daquela igreja, no versículo 2, eu conheço as tuas obras. Querido, Jesus anda no meio da igreja, Ele está no meio de nós, irmãos, sabe tudo o que fazemos, conhece a intenção do nosso coração, quando nós fazemos o que fazemos, conhece o nosso coração, quando nós estamos servindo, mas Ele também conhece o nosso coração, e por qual motivo nós estamos deixando de servir. A igreja de Éfeso, no entanto, queridos, era uma igreja exemplar em 2 aspectos.
tanto na perseverança em servir, quanto na intolerância com a maldade do engano. Preste bem atenção, irmãos, porque o tema da mensagem de hoje vem exatamente dessas características. Jesus diz no versículo 2: eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. O que Cristo está dizendo, irmãos, é que a igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava e que conhecia Jesus. Essas eram as boas características da igreja de Éfeso. Mas, irmãos, ainda que a igreja de Éfeso seja elogiada por Jesus a esse respeito, será que o trabalho, será que a perseverança no labor não seria uma obrigação da igreja? Queridos, nós não fomos salvos à toa. Nós não fomos salvos da morte do pecado à toa. Nós fomos salvos para servir, para abençoar. Jesus é o dono da igreja e Ele é o dono da nossa vida. E se Ele é o Senhor, então nós somos seus servos. Nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para trabalhar, nós estamos aqui para abençoar. Uma igreja que persevera no trabalho, que persevera no serviço, é elogiada por Jesus. Mas, irmãos, a partir do momento em que estamos debaixo do senhorio de Jesus, será que trabalhar por Ele não é o mínimo que nós podemos fazer? Será que perseverar no trabalho, no serviço, não é o básico da vida cristã? Perseverar no trabalho, no serviço, é o básico da fé cristã, irmãos. Assim como conhecer Jesus e não tolerar e não suportar a maldade do engano. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus conserva o seu mensageiro, o pastor, o anjo da igreja na sua mão. E o mensageiro tem uma tremenda responsabilidade, que é comunicar Jesus, que é alimentar a igreja com a mensagem do Evangelho. Essa é a função do mensageiro, essa é a função do anjo da igreja. E se o anjo da igreja está comunicando a verdade de Jesus, ninguém deveria ser seduzido pelo engano, ninguém deveria ser arrastado pela maldade. Irmãos, conhecer a verdade do Evangelho é o básico da fé cristã. Conhecer aquele que anda no meio da igreja é o básico. E conhecer Jesus é o que impedia a igreja de Éfeso de ser enganada pela maldade. Irmãos, domingo após domingo, o Evangelho tem sido pregado nessa igreja. A pregação da palavra ocupa o momento mais importante do nosso culto, irmãos. Mas, queridos, é para nossa vergonha que aqui na nossa igreja tem gente que não se dispõe nem para fazer o básico, que se recusa a servir e abençoar, que se recusa a perseverar no labor. É para vergonha nossa, queridos, que aqui na nossa igreja tenha gente que seja enganada pela maldade de alguns. É para nossa vergonha que pessoas no meio de nós são enganados pelos falsos líderes, pelos falsos apóstolos, pelos falsos profetas da TV, do rádio e de tantos outros lugares. E esse engano acontece, queridos, porque alguns têm se dedicado muito pouco a conhecer o Jesus da Bíblia, o Deus que se revela na palavra, e que domingo após domingo é pregado aqui nessa igreja, neste púlpito. Todos nós, queridos, deveríamos estar fazendo o básico. Todos nós deveríamos estar perseverando no labor. Todos nós deveríamos conhecer Jesus e não suportar a maldade do engano. Todos nós deveríamos estar fazendo o básico. No entanto, irmãos, para nossa tristeza, para nossa vergonha, tem gente que nem o básico faz. Que nem o básico faz. Mas a igreja de Éfeso não era assim. Era uma igreja que fazia o básico.
perseverava no trabalho, e porque conhecia Jesus, não suportava a maldade do engano. Mas o erro da igreja de Éfeso era outro. No versículo 4, queridos, nós somos apresentados a característica ruim da igreja de Éfeso. Porque Jesus diz para aquela igreja: eu tenho contra ti, porém, que abandonaste o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso, queridos, era uma igreja que perseverava no trabalho. Era uma igreja que conhecia Jesus, que não suportava a maldade do engano, que não tolerava os falsos apóstolos. Mas apesar disso tudo, queridos, era uma igreja que não amava como deveria amar. A igreja trabalhava arduamente, trabalhava com perseverança, mas não existia fervor. A igreja resistia aos falsos ensinamentos, colocava à prova os falsos apóstolos, mas não existia fervor. A igreja conhecia Jesus, mas não se relacionava com Jesus. Irmãos, a motivação que nos leva a fazer o que fazemos, a motivação que nos leva a servir, a motivação que nos leva a pôr à prova os falsos apóstolos, precisa ser o nosso amor por Jesus, o nosso fervor pela verdade, o nosso primeiro amor. Nós temos que trabalhar certamente, e trabalhar com perseverança. Nós temos que combater, abominar, não suportar a maldade do engano, com certeza. Nós temos que conhecer a verdade do Evangelho, sem sombra de dúvida. Nós precisamos fazer o básico, com certeza, mas precisa ser o básico com amor. Todas essas coisas precisam ser impulsionadas pelo nosso amor a Jesus, pelo fervor que temos na presença de Jesus. Nós precisamos manter a chama ardendo, a mesma chama que queimou o nosso coração quando nos vimos encontrados com Jesus, quando nos vimos reconciliados com o Pai. Nós precisamos manter o nosso primeiro amor, precisamos manter o fervor do coração que pela primeira vez percebeu a maravilha do Evangelho e encontrou em Jesus a sua única esperança para a vida eterna. Nós precisamos manter o amor da conversão, irmãos, o amor dos nossos primeiros dias com Jesus. O que aconteceu em Éfeso, queridos, é que eles haviam se tornado religiosos. Eles trabalhavam, eles conheciam, eles colocavam à prova os falsos apóstolos, os mentirosos, mas não existia fervor, não existia amor. Eles estavam seguindo a religião cristã, mas seu amor por Jesus se esfriava a cada dia mais. Irmãos, ser cristão é amar o Senhor Jesus. Ser cristão é amar o Senhor Jesus, não é apenas trabalhar por Ele, não é apenas conhecê-lo. Ser cristão é amar Jesus. Nós precisamos fazer o básico, mas com amor. Nós precisamos viver o básico, mas com amor, com o mesmo fervor que tínhamos no princípio da nossa caminhada de fé. Irmãos, como é possível alguém se dizer fiel ao primeiro amor se não existe fervor? Como é possível manter o primeiro amor se a nossa adoração é insossa, é sem graça, é sem sal? Como é possível dizer que tem se mantido fiel ao primeiro amor se Jesus é o segundo em quase todas as áreas da vida? Mas existe solução para isso, queridos. E glória a Deus por essa solução. Porque na primeira parte do versículo 5, existe o conselho de Jesus. Existe solução para quem abandonou o primeiro amor. A solução de Jesus é:
Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Queridos, o conselho, a orientação de Jesus é muito simples. Em primeiro lugar, ele fala assim: lembre-se de onde você caiu, lembre-se como era bom o primeiro amor, lembre-se das coisas que você provou, lembre-se como é bom estar com o coração fervendo pelas coisas de Deus. Lembre-se como o primeiro amor é bom, você já provou disso, você já sabe que como não existe nada melhor que o primeiro amor. Então lembre-se de onde você caiu. Em segundo lugar, Jesus diz: arrependa-se, volta. Você não precisa continuar nesse caminho terrível. Você não precisa mais continuar nessa frieza de fé. Você não precisa mais continuar com esse amor sem graça, com esse amor fingido, com esse amor sem fervor. Volta, arrependa-se. E em terceiro lugar, queridos, Jesus diz: pratique as primeiras obras, pratique aquilo que você praticava no princípio. Mas o que são, queridos, essas primeiras obras? Quais são as obras que um cristão recém-convertido pratica? Irmão, sabe o que um novo crente faz? Um novo crente ora. Ele ora muito. Ele sente e percebe que ele desperdiçou muito tempo da sua vida em conversas inúteis e sem sentido, e o que ele mais faz é orar. Porque orar, conversar com o Deus que o resgatou daquelas conversas inúteis e sem sentido, é a melhor coisa que existe para ele. Sabe o que um novo crente faz, irmãos? Um novo crente investe tempo ouvindo Deus através da sua palavra. Ele quer provar de Deus, ele quer conhecer mais de Deus, ele quer se relacionar com Deus, então ele busca ouvir Deus através da sua palavra. É isso que um novo crente faz. Ele ora, ele lê a Bíblia. Mas tem mais, queridos. Além disso, um recém-convertido é extremamente ansioso. Ele está querendo servir, ele está querendo trabalhar arduamente por Jesus. Mas esse trabalho árduo, irmãos, não é motivado pela sua religiosidade. Esse trabalho árduo, esse trabalho de perseverança é motivado pelo seu amor a Cristo. No entanto, queridos, Jesus apresenta para nós, a partir da segunda parte do versículo 5, uma consequência do pecado para aqueles que não se arrependem. Porque Jesus diz assim: se não se arrepender, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. No início da mensagem nós vimos que o candeeiro é a igreja, que os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Mas o que Jesus está querendo dizer com moverei o candeeiro do seu lugar? Você sabe o que é um candeeiro? Um candeeiro é um castiçal, um candelabro. E na época de Jesus, queridos, onde obviamente não existia luz elétrica ainda, o candelabro é o responsável por trazer toda a iluminação do ambiente. Um candeeiro é o que vai trazer toda a iluminação do ambiente. Nós, queridos, como igreja, como um candeeiro, nós somos os responsáveis por trazermos luz ao ambiente, por trazermos luz ao mundo em que vivemos. No entanto, irmãos, se nós deixarmos de trabalhar movidos pelo amor, nós deixamos de iluminar.
Se nós deixamos de trabalhar, movidos pelo primeiro amor, a igreja deixa de iluminar. Se as nossas obras não forem motivadas por nosso amor a Jesus, queridos, nós aos poucos deixaremos de iluminar. Se a nossa motivação para corrigir a maldade do engano não for o nosso amor por Jesus, nós não vamos trazer luz. Aos poucos, queridos, nós vamos deixando de iluminar. Mas, irmãos, eu quero concluir. E a nossa conclusão, queridos, é maravilhosa, porque nós terminamos com a promessa de Jesus no versículo 7, onde Jesus diz assim para nós, para a igreja de Éfeso, mas para nós também: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Queridos irmãos, Jesus nos traz uma promessa maravilhosa. Nós vemos uma exortação bastante severa de Jesus por causa do pecado da igreja de Éfeso, e nós precisamos aprender com isso também, irmãos. Nós precisamos sim confrontar e exortar o pecado com bastante seriedade, às vezes até com rigidez. No entanto, queridos, nós nunca podemos deixar de aprender com Jesus, quando logo depois da exortação, Ele nos traz a promessa de esperança. Perceba, meu irmão, minha irmã, que Jesus exorta aqueles que abandonaram o primeiro amor a voltar ao princípio, ao voltar ao que fazia. Ele exorta a retornar ao caminho do fervor, ao caminho da devoção a Jesus. Então perceba que a promessa de Jesus tem tudo a ver com isso, irmãos. Jesus exorta a voltar ao princípio, e a promessa que Ele traz é exatamente a mesma: voltar ao princípio de tudo, ao princípio da criação. Voltar a se alimentar da árvore da vida, voltar ao paraíso de Deus, voltar a se alimentar da árvore da vida, queridos, é a forma que Jesus utiliza para dizer para nós, para dizer que todas as bênçãos que estavam obstruídas por causa do pecado, por causa da maldade, todas as bênçãos estarão disponíveis plenamente na eternidade. Isso significa se alimentar da árvore da vida, voltar ao princípio, voltar ao paraíso de Deus. O vencedor, aquele que crê em Jesus, aquele que venceu o mundo através da fé, vai provar de plena comunhão com Deus. O vencedor vai poder experimentar da perfeita comunhão com Deus que existia antes do ser humano pecar, antes da queda. Essa é a promessa de Jesus para nós, queridos. Essa é a promessa de Jesus para aqueles que creem, e que porque creem, realizam o básico, mas com amor. Não apenas o básico motivado pelo primeiro amor, pelo fervor da chama que arde no nosso coração. É isso, irmãos, que a palavra tem para nos comunicar. E eu termino com a frase que Jesus diz antes de dar a promessa, porque Ele termina dizendo assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Que Deus nos abençoe, queridos. E que nós, a Igreja Presbiteriana de Araucária, façamos o básico, mas motivados pelo amor. Que Deus nos abençoe.